Boa noite, Bruna. Graças a Boa paz. noite. Boa Graça noite. e paz, tudo Tudo? bem? Estás conseguindo me ouvir bem aí? Sim, tô ouvindo. E você consegue me ouvir bem? Tô com o fone de ouvido aqui, acho que. Sim, sim, normalmente. Pessoal, se puderem dar um feedback aí pra gente aqui, se a imagem tá ok, o áudio tá ok também, eu agradeço. E desde já eu agradeço por ter aceitado o convite aí, Bruna, para a gente estar batendo esse papo aqui, né, sobre o ensino de ciências e o contato com a natureza, né, com a criação. E eu desde já parabenizo teu perfil aí, teu trabalho, o trabalho que você faz com os seus filhos, né, que é mais importante. Independentemente de divulgar ou não nas redes sociais, o mais importante é a gente concentrar esforços, né, no que vale a pena, que é os nossos filhos, as nossas crianças, o nosso legado vivo que vamos deixar nesse mundo. E para quem me acompanha, sabe que sempre o pessoal pergunta como eu posso ensinar ciência aos meus filhos, e especialmente, né, filhos pequenos, ou mesmo adolescentes e tudo mais. E sempre eu digo ao pessoal, independentemente da idade, sempre e sempre vai ter que ter contato com a natureza, contato com a criação, pessoal. Não tem para onde. A gente não pode ensinar essa disciplina, essa área do conhecimento ou do saber humano que envolve o contato direto com as obras de Deus, né? Somente na teoria. A gente tem que partir para a prática. E a Bruna desenvolve isso muito bem com os filhos dela e já realiza um trabalho aí aqui no digital também bem bacana, com diversos materiais aí que ela disponibiliza para as famílias, para professores, enfim, para quem quiser utilizar, né, com seus filhos ou com seus alunos. Aí eu resolvi convidá-la para a gente estar falando sobre esse assunto que ela vive, né? É, de uma maneira até mais plena do que eu, né? Eu moro na capital de Pernambuco. Aqui, infelizmente, é uma cidade muito diferente da tua, Bruna, porque para onde a gente olha é só ilhas de calor, só prédio, edifício, casa, calçada, asfalto, tudinho. Aí falta esses momentos, né, na natureza. Mas aproveitando, para quem vem pelo meu perfil, eu vou deixar a Bruna se apresentar aí, né? É, Enfim, e para quem vem pelo perfil dela, o meu nome é Felipe, eu sou professor de ciências, de formação. Eu estou me formando para ser professor de matemática e futuramente, se Deus permitir, cursar uma licenciatura ou um bacharelado também em ciências biológicas para trabalhar com pesquisa. Mas aqui no perfil Ensinando Ciências eu falo sobre tudo que se relaciona à ciência dentro de uma cosmovisão cristã. Então, desde já, sejam bem-vindos. E eu agradeço a cada pessoa aí, a cada família que está assistindo a nossa live ou virá assistir a gravação também. Pode se apresentar, Bruna. Show, legal. Também te agradeço a oportunidade, né? Eu sou bem recente nessa área assim, tecnológica, né? A maior parte do meu trabalho, assim, eu fiz aqui nos bastidores e eu sou casada, né? Meu nome é Bruna, sou casada com o Jason há 12 anos, né? Nós somos uma família educadora. Nós temos 3 filhos, né? De 9, de 6 e de 1 ano e 10 meses. E eu venho desenvolvendo esse trabalho, né, com eles já há 6 anos, né, educando os meus filhos. E agora, há uns 2 meses atrás, a gente resolveu tornar um pouco público, né, essa nossa dinâmica, essa nossa rotina. A princípio, meu Instagram, ele era um Instagram só mais para registros, era um Instagram fechado, né? Então, a gente deu esse start aí e abrindo a mais pessoas, né? Porque realmente essa área da ciência, né? Eu vejo que há uma grande falta, assim, de conteúdo, né? E de materiais disponíveis, assim, para desenvolver com crianças menores ou até isso que a gente falou na prática, né? No contato com a natureza. Acho que é basicamente isso, assim. Eu moro no Rio Grande do Sul, né? Há uns 3 anos a gente se mudou para uma área assim que é bem, tem bastante mato, né, bastante verde. A gente sempre gostou muito dessa parte naturalista, assim, mas a gente intensificou mais nos últimos anos mesmo o contato com a natureza pelo ensino, né, das crianças e isso facilitou e favoreceu a família inteira. Amém, excelente. Para introduzir, pessoal, esse assunto, né? Eu gostaria de ler um versículo bíblico, ele é bem interessante, né? E
ele fala de uma maneira muito sucinta, né? A ideia de como Deus se revela por meio da criação, de como o Senhor Deus comunica que ele existe e que ele é o criador e sustentador e provedor de todas as coisas. Tem vários outros versículos que eu poderia citar, né? A Bruna vai citar aí também vários versículos ao longo dessa live, mas o que eu gosto mais é o Salmo 19, versículo 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, toda a criação, toda a natureza, todo o meio ambiente, né, o nome que vocês quiserem dar para a natureza, para o meio ambiente, a criação, toda ela comunica que existe um Criador e aponta para a existência de um Criador e exalta a existência desse Deus de muitas e diversas formas, inclusive recentemente lá no meu canal no YouTube tem uma live chamada Evidências do Criador, que justamente eu abordo, né, várias evidências que mostram que Deus existe e é o Criador de todas as coisas. Então, é isso, pessoal. Quando a gente expõe os nossos filhos à criação, ao contato com a natureza, é uma ferramenta super útil e super necessária no ensino de ciências. E, além do mais, também no ensino da palavra de Deus. Também. Então, a Bruna está com a palavra aí para iniciar e desenvolver nossa live. Ao longo da live eu vou pontuando, pessoal, fazendo alguns comentários, perguntas. Se vocês tiverem perguntas também, aqui embaixo da live, né, do lado direito, tem um balãozinho com uma interrogação. Vocês podem mandar as perguntas aí que no final da live a gente vai estar respondendo, ou aguardando o finalzinho da live para a gente estar respondendo, né? Pode iniciar, Bruna. Então, eu anotei alguns tópicos que eu acho bem importante, né? Dentro desse tempo que a gente desenvolve esse trabalho aqui, a gente, em função de pesquisa, né? Eu não tenho nenhuma formação na área, mas eu sou uma curiosa, assim, sou uma mãe educadora, então estou sempre buscando conhecimento, né? E dentro dessa área do ensino, então a gente separou algumas coisas aqui para expor para o pessoal, né? Que é a importância da prática do contato, né, com a criação no ensino de ciências. Então, a importância do contato, né, com a criação do ensino de ciências é extrair ao máximo da fonte, que é como tu disse, né, a criação expressa o criador. Então, nada melhor do que a gente aprender diretamente dele, né? Os elementos disponíveis, né, de estudo, e daí vão proporcionar isso para a criança, vivenciando experiências práticas, trazendo sentido, né, não só como uma coisa teórica, né, como a criança aprende só ali em livros, ou até mesmo no material, mas trazendo essa exposição mais prática no dia a dia, para que a criança possa observar e analisar por si mesma, né, os fatos ali das coisas que ela pode estar vendo, né, na natureza. Criando uma série de fatos então, e memórias, né, para compor e enriquecer as atividades. Ao extrair as informações, a gente pode contemplar, então, o Senhor, né, podendo incentivar as crianças também a perceber isso, né? Todas as coisas criadas refletem a glória de Deus. Então, a gente pode, desde já, ir incentivando as crianças a extraírem essa essência de Deus, né, nas coisas. E todo conhecimento científico, né, aponta, então, para o Senhor. Em algum momento, todas as pessoas que estudam, tu pode dizer isso melhor que eu, mas todo cientista, toda pessoa que busca aprofundar no conhecimento vai encontrar o registro de Deus, né, em todas as coisas, né, como se fosse uma marca, né, de Deus na criação. Então, separei aqui 3 textos assim que eu acho textos chaves assim para mim, que tá em João 1, que fala, né, que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas, né, por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O segundo é em Romanos 1:20, sobre os atributos, né, de Deus, pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inescrutáveis. Então, todas as coisas, né, criadas vão expressar alguma característica de Deus, né? Seja na ternura de algumas coisas que a gente vê, mas também na fúria, né, no amor, nessa coisa
que mostra as características de um Deus, né, que é amor, mas também tem essa coisa de santidade, essa fúria. Até esses dias eu estava conversando aqui no perfil com um amigo e a gente falando sobre o louva-a-Deus, né, que ele tem esse nome bonitinho, assim, mas o louva-a-Deus, ele também é um inseto que é carnívoro, né, ele é E furioso, enfim. Então, brutal. a gente observando essas coisas, né, que Deus ali mostrando, né, nesse nome, essa característica do nome, a paz de Deus, mas também essa fúria, esse amor, né, que a criação expressa de um Deus, né, que entregou seu filho por nós. Então, essas coisas a gente consegue perceber e também passar para as crianças, né? Então, sendo assim, não somente a gente adquire o conhecimento prático da ciência, mas conduz as crianças a algo mais profundo, que é isso, é o conhecimento de Deus. E não mais como um acúmulo de informação, como a gente faz. Eu passei pela escola, então eu mais ou menos eu acumulei informação para passar na prova, né? Hoje eu estudo porque realmente eu desfruto, né, desse conhecimento, dessa parte, dessa área da ciência. Então, mais como um deleite mesmo, né, em Deus. E aí eu não sei se tu quer citar os 7 benefícios que a gente separou aqui Vamos sim, para tá? com certeza, vamos sim. Para quem está acompanhando nossa live, né, é importante sempre a gente entender, nós dois somos cristãos, tanto eu quanto a Bruna, e pela ótica bíblica, através da Bíblia, a gente entende muito bem essa relação entre ciência, essa relação que a natureza e o universo como um todo, seja a nível Terra, planeta Terra, o meio ambiente que nós vivemos, ou o nosso sistema solar, o universo como um todo, mas todas as coisas, elas refletem, elas revelam e manifestam a glória de Deus. E a Bíblia, quando fala sobre a natureza, quando fala sobre a criação, sempre destaca essa relação de que a própria natureza, a própria criação, evidencia que Deus existe. E também ela tem existe uma coisa na criação, né, na natureza de modo geral, que independentemente da gente estar preocupado em ensinar ciências, ela vai nos proporcionar, que é a contemplação e o deslumbramento. Isso seja para crianças, seja para adultos. Por exemplo, boa parte dos inventores e dos grandes cientistas, né, todos eles começaram não como adultos, a se envolver, a ficar curioso, a buscar, né, desvendar como era o funcionamento da criação, a inventar coisas, a descobrir. Mas começaram como crianças que se deslumbravam, como crianças que exploravam a natureza, e principalmente os pais, né, da ciência moderna, os primeiros grandes cientistas. Todos eles, desde a sua infância, adolescência, juventude e vida adulta, sempre tiveram esse contato muito direto. E acompanhando o perfil da Bruna aí, eu sempre vejo, né, os meninos explorando lá, cuidando dos insetos e tudo mais, e tudo isso é muito bom, pessoal, porque é sempre aquela coisa. Às vezes, quando a gente quer ensinar aos nossos filhos ou aos nossos alunos qualquer conteúdo que seja, a gente tem uma preocupação em fornecer material, em imprimir coisas e por aí vai. Tem uma preocupação muito no teórico. Mas a ciência, o ensino das ciências tem algo maravilhoso que é justamente o contato com os objetos de estudo da ciência. É partir para a prática. E ao partir para a prática, isso tudo vai facilitar o ensino dessa disciplina, ou o ensino dessa área do saber humano, né? E, ao mesmo tempo, também vai proporcionar justamente esse senso de contemplação e deslumbramento no coração e na mente dos nossos filhos. Eu mesmo, uma das coisas que eu, desde criança, sempre gostei, Bruna, aqui na minha cidade, eu não sei aí na tua cidade e no teu estado como é a questão de chuvas, mas aqui na minha cidade não neva e não tem certos ambientes que eu gostaria de ter, né? Como é o caso aí de vocês poderem circular dentro de uma mata, dentro de uma floresta e tudo mais. Aqui em Recife a gente não tem muito isso, mas tem chuva. Por um lado, tem os seus malefícios, né? Dada a geografia da nossa cidade, mas por outro, quando chove é sempre um momento de alívio emocional, de desestresse. Para mim, Felipe, né? Me proporciona uma sensação de paz muito grande, de alegria muito grande. Tanto que teve uma vez recentemente, no ano passado, que choveu bastante. Eu vim sair do trabalho e, meu Deus do céu, tá chovendo.
vou chegar em casa todo molhado, mas quer saber de uma coisa? Eu vou na chuva. E ainda antes de entrar em casa, eu fiquei um tempão na chuva assim, fiquei só aproveitando aquilo. Quando cheguei em casa, cheguei todo molhado, a bolsa molhada, tudo molhado. Mas cheguei com uma satisfação muito grande. E é algo que, tipo, quando Jesus diz que devemos ser como crianças, não somente ser como crianças em relação ao próprio Deus e ao nosso relacionamento com Deus, mas também em muitas coisas que somente crianças aproveitam e nós adultos, por vezes, deixamos de lado. Como é justamente esse senso de se deslumbrar com a criação, se deslumbrar com a beleza que existe na vida, de agradecer a Deus por cada dádiva. E o próprio Jesus disse que ele faz chover sobre bons e maus. E lá no Salmo 104 e também em Jó, fala sobre o ciclo da água, né? Como é tão importante esse ciclo da água, porque ele provê vida, ele renova a criação, ele renova a vida, ele alimenta, né? Contribui na alimentação de todos os seres vivos. E por vezes a gente não para dizer, poxa Deus, obrigado por chover, obrigado por estar fazendo sol, obrigado por poder tomar um banho de rio, tomar um banho de praia, andar numa floresta e respirar um ar mais agradável e não poluído. Então, esse senso de deslumbramento é algo que o contato com a natureza vai proporcionar às nossas crianças e jovens, mas também a nós adultos também. Mas às vezes a gente se esquece disso. E nós pais, quando a gente passa a ter um filho, né? Eu sou pai ainda de início de viagem, tenho 2 filhos pequenos, mas é aquela coisa, os nossos filhos nos impulsionam, né, a fazer isso, a ter esse contato mais intenso com a natureza e a nos fazer relembrar coisas da nossa própria infância. O como quando na nossa infância a gente se deslumbrava com essas coisas e quando a gente se tornou adulto parece que se esqueceu. Mas pode prosseguir, Bruno. Falei demais aqui. Não, pode continuar, é isso aí mesmo. Então, a gente separou então alguns pontos positivos aí, né, de benefícios que a gente tem em se relacionar aí com a natureza, né, nessa área. Então, a primeira é facilitar o processo de aprendizagem e memorização, né? Que a criança, a partir do momento que tu sai com ela, não seja um passeio de campo, ou seja em qualquer lugar, seja na quadra, né? Ela vai memorizar, ela vai ver um inseto, ela vê um formigueiro, ela vai adquirindo, mesmo que ela não tenha bagagem científica, né? Nomenclaturas para falar ali, se é invertebrado, se é invertebrado, mesmo que ela não entenda ainda essas áreas, mas ela vai ir fixando aquele conhecimento, memorizando, para quando chegar no nível de ela compreender essas classificações, ela ter bagagem, né? Memória e fazer essa relação entre a natureza e o que ela está aprendendo na prática e nessa área mais sistemática, né, de estudo. O segundo é fortalecer o sistema imunológico, vitamina D e a oxigenação no cérebro, né? Então, a criança exposta à natureza, ela trabalha várias habilidades, seja questão de equilíbrio, né? Seja essa parte cerebral, né? Como tu falou ali, do ar puro, isso é muito importante, né? Para a criança, não é um ar vicioso, sempre dentro de ambientes. Mas quando a gente mesmo quando sai, vai para lugares onde tem mais mato, mais áreas verdes, como tu diz, quando chove, a gente já respira mais aliviado, né? Então, isso tudo ajuda. E também esse processo do cérebro de criar essas conexões na natureza, né? Porque faz a criança analisar o que ela está vendo, não só receber uma informação, mas ela tentar processar aquilo que ela está aprendendo, que ela está observando e tentar encontrar os fatos, né? Juntar uma coisa com a outra e ir ligando os fatos. Então, é um exercício, né, cerebral que ela tem que fazer e isso se torna muito mais eficaz, né, na hora de aprender ciências do que às vezes tu apresentar um documentário só para ela. Ela vai receber toda a informação, por exemplo, do formigueiro, ela recebe toda uma... Se ela entrar em contato com o formigueiro e ficar observando, ela vai ver que as formigas têm tamanhos diferentes. Uma pode ser rainha, a outra pode ser operário, né? Dando esse exemplo, assim, que durante a observação ela pode aprender e desenvolver o cérebro e não só receber, né, um conteúdo pronto. Então, Pois é. esse é um benefício, né? Que a gente Nessa, tem. nessa questão aí do formigueiro, e até também tem um material teu sobre formiga, né? Eu estava me lembrando de uma experiência recente. Eu tenho ajudado um amigo meu e membro da minha igreja
na limpeza, tudinho na preparação do terreno dele, que ele está para construir a casa dele. E num dado momento eu vi um monte de formiga, né? E tava comendo um pão na hora. Aí eu vou jogar uns pão aqui para ver se as formigas vai levar esses pedaços de pão todinho para o formigueiro. Eu sei que em questão de minutos elas traçaram, elas devoraram, né, destruíram o pão, né, separaram em migalhas menores e levaram para o formigueiro, tanto o pão quanto o queijo que eu fui botando lá e fiquei durante um bom tempo só observando esse processo. E normalmente, né, a gente como adulto, como disse a família Getter, né, a gente se esquece dessas coisas. Quando foi a última vez que vimos um caminhão de formigas? Quando é o último momento que a gente parou para observar isso e fica maravilhado. E no ponto que tu colocou aqui no segundo, da importância e do benefício de fortalecer o sistema imunológico, desde o momento que nós nascemos e nossas crianças nascem, tem esse reforço, essa importância, né, de dar um banho de sol na criança. Tem muitas crianças que nascem com a chamada icterícia, se não me engano, que é como se elas nascessem amareladas e tudo mais, e precisando justamente de um banho de sol para fortalecer o organismo dela, e ao longo de toda a nossa vida, inclusive e especialmente, né, quando muitas pessoas estão passando por algum processo depressivo, ao invés de buscar uma solução na farmácia, o próprio Deus deu ao profeta Elias, por exemplo. Chamou Elias para comer e beber água, chamou Elias para correr e tomar banho de sol. Então, às vezes, a gente se esquece disso. E até o próprio Superman, ele toma banho de sol. Então, quanto mais a gente. É verdade, essa baixa muito, né, os níveis de ansiedade, né, de depressão, esse contato com a natureza. Eu até li um artigo esses dias sobre isso, né, que como a natureza proporciona isso. É realmente pessoas que, né, a gente não exclui esse lado, né, da pessoa ir buscar ajuda, mas também esse próprio contato com a natureza, pé no chão, né, então isso ajuda muito, né, no sistema imunológico mesmo. Até Charlotte Mason é um livro que eu li sobre ela e ela falou a respeito disso, sobre a gente avaliar a questão dos índios, né? Os indígenas, assim, que são pessoas que pouco ficam doentes, muitas vezes, né? E a gente que fica mais só dentro de casa, qualquer gripe tá pegando, né? Então, é isso, o contato com a natureza é muito bom para o sistema imunológico mesmo. O terceiro ponto, então, é contribuir no desenvolvimento e na coordenação motora fina e grossa, né? Eu acrescentei aqui também a questão do equilíbrio e localização, que as crianças também aprendem muito, né? A questão da coordenação motora, texturas, né? Formato de folha. Às vezes eu falo muito para as mães que não tem como estar em parques muito grandes, enfim, mas se tem um jardim, seja no prédio onde mora, ela pode trabalhar tantas coisas ali com a criança, formato da folha, espessura, que plantinha é, se dá fruto, se não dá, né? Então a gente pode aprender em pequenos locais também e estar ensinando a criança essas noções. Sobe numa pedra, né? Aprende equilíbrio, a questão da localização espacial, norte, sul, né? Leste, oeste, está aprendendo onde é que o sol está agora no momento, será que horário do dia é? Então, todas essas coisas a gente pode aprender simplesmente fazendo um passeio de campo, né? São muitas áreas que dá para desenvolver. E o meu filho, ele tem 1 ano e 10 meses, mas ele está tão acostumado a sair com a gente, todos os dias a gente sai em torno de meia hora, 1 hora de caminhada, que mesmo ele já se agacha, cada pouco ele se agacha para pegar uma planta, para pegar uma coisa, então tá sempre focando, né? Ele tá sempre pegando, ele gosta muito de besouro, então a gente acha besouro e dá, ele fica horas e horas, olha o besouro e vira o besouro, sabe? Então é bem engraçado isso, né? E ele gosta muito de estar tocando, né? Essa primeira parte que se desenvolve, né, nos pequenos da coordenação. O quarto, então, é propiciar bons momentos de socialização, seja em grupos de passeio, né? Seja em parques, fazer trilha, coloquei aqui alguns pontos. A criança deve ser acostumada também a fazer perguntas, né? O diálogo, essa socialização, a gente permitir que a criança pergunte, não sempre ter as respostas, a gente não vai ter resposta pronta, mas permitir que ela possa perguntar e ela mesma, né? Ir juntando e ligando as coisas ali para conseguir encontrar. Esse dia a gente encontrou, até registrei no story, né? Aquele cupinzeiro, né? Que é embaixo da terra, os cupins aqui. Então, cada pedra que a gente vira, ou tem cupim ou tem formiga.
Durante dias ela achou um de cupim, que não é comum, porque a gente sempre achava de formiga. E aí ela viu um cupim branco enorme, né? Daí ela me perguntou, mãe, vem aqui, eu tenho várias perguntas e tal. Daí começou a me perguntar, o que é esse cupim aqui? E daí eu refiz a pergunta para ela, avalia aí, vê o que tu acha que é esse cupim. Daí ela chegou na conclusão de que era uma rainha, né? De cupim, né? Por a gente já ter estudado as formigas e tal. Ah, será que é uma rainha? Aí eu confirmei, digo, é uma rainha, né? De cupim. E aí depois a gente no fim perdeu esse cupinzeiro, porque a gente virou a pedra, e no outro dia a gente foi lá tentar achar a rainha para observar no microscópio, já não estava mais lá. Então, mas são essas coisas, né? Que a criança, por si só, ela vai encontrando algumas respostas. E o que a gente não sabe, a gente pode pesquisar junto, né? Depois também. O quinto ponto é criar boas memórias e bons momentos em família. Então, o nosso papel como pais é proporcionar. Às vezes, a gente como pai tem um pouco de, posso dizer assim, a gente é mais quer ficar descansado, né? Não quer, às vezes, sair, demanda energia, demanda Sim, tempo, né? Com os filhos, às vezes é mais fácil colocar um desenho ali para ele gastar, né? Ali o tempo e a gente fazer essas coisas. Mas a gente precisa proporcionar, né? Nessa área científica, passeios, demandar tempo, né? E energia para que os nossos filhos se desenvolvam nessa área e tantas outras que eles podem aprender no contato com a natureza. E também fazer esses passeios de forma intencional, né? Sempre com a intenção de ensinar alguma coisa. Eu, quando eu vou agora nos parques, né? Geralmente eu sempre estou buscando alguma coisa para voltar os olhos deles, né? Para observar, para que seja tenha, como que eu posso dizer, essa dinâmica seja um hábito, né? E sempre nos lugares que a gente vai, a gente cria esse hábito da observação. E também eu coloquei um ponto aqui sobre as memórias, que muitos de nós a gente tem pavor a inseto, pavor a tudo que tem na natureza, né? E eu também tinha muito isso, assim, no início, assim, quando a gente começou a desenvolver essa área dos insetos, eu tinha um pouco de receio de pegar, de tocar em alguns, né? Então, essas memórias geralmente vêm dos nossos pais e dos adultos, porque a criança, ela não tem. O meu filho de 1 ano e 10 meses, eu nunca... Claro, a gente cuida, né? Porque a natureza também tem os seus limites, sim, né? Onde a criança vai tocar, mas assim, sempre com cuidado, com zelo, né? Dizer assim, ah, filhinho, encontrou ali uma lagarta, vamos supor, né? Um manduruvá que chamam, não sei como é que chama aí na região de vocês, mas é essas que queimam, né? Então a gente sempre toma cuidado para não assustar, não colocar medo na criança, mas sempre dizer assim, ah, filho, essa tu toma cuidado, pega com uma folhinha, pega com galho, né? Não pega, respeita o espaço dela, né? Ou coisas assim para não gerar esse medo, esse pavor que muitos de nós hoje temos e a gente luta para. Eu converso com muitas mães aqui no meu perfil nos últimos tempos que eu vim lançando esses materiais que morrem de medo, assim, de tocar em inseto, de fazer as coleções, mesmo o inseto morto já tem esse receio, né? E eu sempre digo que a gente vence esse receio e esse medo se expondo à experiência de estar em contato com a natureza. Então, não adianta, tem que se expor mesmo a estar em contato com esses insetos, animais, enfim, para perder, né, essas memórias boas e ruins que a gente adquire, né, das nossas famílias, dos nossos pais aí. O sexto, então, é para realizar uma quantidade maior de experimentos científicos e também observação de fenômenos. Suas, então, experiências podem ser anotadas, né, ou desenhadas. Aqui em casa a gente tem o costume de sempre quando a gente sai para observar, quando a gente volta e tem um tempo, a gente faz o caderno da natureza. E também é uma ideia que vem do método, né, da Charlotte Mason, e eu adaptei isso aqui para nossa casa. Então a gente anota o que a gente viu, né, no passeio. Então a criança ter um caderno, seja para ela desenhar o que ela observou ou o que ela pode ser em forma de desenho ou pode ser com ajuda também, se a criança ainda não tem idade para desenhar, né? Mas a gente pode estar desenvolvendo isso para que ela consiga registrar, né? Ter o registro, colocar data. A minha mais velha, ela já faz esse caderno sozinha, então ela desenha, coloca a data. Se a gente pesquisa o nome científico, ela vai lá e anota o inseto e tal, né? O meu menorzinho, que tem 1 ano e 10 meses, ele não tem isso, mas esses dias a gente viu abelha e vespas, a gente estava estudando,
E aí eu peguei a mãozinha dele, coloquei com tinta e fiz uma abelhinha de tinta. Ele ficou muito feliz, assim, de ver aquela obra que ele fez, aquela abelha, eu falando para ele, ó, essa aqui é a abelhinha que a gente viu. E ele ficou feliz só de registrar aquilo ali e fazer um trabalhinho. Então, a gente pode explorar, né? Em diferentes idades dá para fazer esses registros, né? Sim, sim. E, inclusive, meu filho tem 3 anos, né? Hoje ele faz 3 anos, é exatamente hoje, dia 3/3/2023, faz 3 anos. E é interessante que mesmo novinho, ele já fica tão maravilhado com coisas simples mesmo e aprende muito rápido. Tipo, a gente fazendo a leitura em voz alta com ele, né, e utilizando alguns materiais, alguns livros ilustrados, aí eu sempre mostro a ele o desenho, ó, aqui, ó, camelo, ó, pessoa, não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí sempre tem alguma ilustração do céu, a lua, estrela, aí vai lendo a historinha e mostrando a ele o desenho e dizendo o que cada coisa é, né? E ao longo desse processo de leitura em voz alta e até mesmo de leituras que não tem nenhum tipo de ilustração, como é alguns livros de J.R.R. Tolkien, né? Alguns livros dele não têm ilustração, mas falam de coisas da natureza que, tipo, ele capta aquela ideia, ele ouve aquela coisa e às vezes na hora ali a gente fica, será que ele está absorvendo alguma coisa? Será que está entrando alguma coisa dentro da cabeça dele ou eu só estou lendo aqui para o vento? Aí é quando meu filho, eu leio um dos livros de Tolkien, um livro bem pequenininho, eu me esqueci até o título agora, Roverando, de Tolkien, que fala sobre o cachorrinho, tudinho, ele vai para a praia, depois vai para a lua, depois vai de volta para a praia, tudinho. De tanto ele ouvir a palavra praia, ele de início não falava a palavra praia, mas ele teve um momento que ele foi com meus sogros e com minha esposa para a praia, e quando o meu sogro falou a palavra praia, ele ficou falando praia, 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 direto. Voltou do passeio também falando praia direto. Aí meu sogro perguntou até a minha esposa, oxe, ele aprendeu com quem essa palavra? Ele não sabe o segredo, né? É, Aprendeu justamente na leitura em voz alta. E até mesmo a questão de ele saber o que é a lua e as estrelas também foi na leitura em voz alta e também em momentos que, por exemplo, a gente sai para caminhar com ele de noite e quando está o céu totalmente aberto aqui em Recife, né? A luz da lua parece que é uma luz de um poste, de tão iluminada que fica, tão brilhante que fica, e ele vê, observa aquele corpo celeste, e a lua, 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 lua. Aí observa as estrelas também, estrela, tudo isso, aquilo, outro. Isso é muito bom. E às vezes a gente se pergunta, né? Poxa, eu tenho que usar algum material? Materiais são bons, mas esse contato direto com a criação fornece aos nossos filhos justamente cada um desses pontos, pessoal, que a Bruna e eu aqui a gente está pontuando para vocês. Facilita o ensino de ciências, sim, vai beneficiar bastante o ensino de ciências, mas vai proporcionar esses benefícios e muito mais também. Inclusive, justamente essa questão de realizar experimentos científicos e observar fenômenos, às vezes dentro da nossa casa a gente consegue realizar alguns experimentos e também alguns fenômenos, mas tem outros que somente expondo os nossos filhos ao contato direto com a própria criação. É possível reproduzir, por exemplo, um arco-íris, de certa forma, mas a melhor coisa é proporcionar a eles observar o próprio arco-íris nos céus. Bem como vários outros fenômenos, como chuva, a gente pode simular uma chuva com uma mangueira, mas a melhor coisa é eles próprios tomarem um banho de chuva. A gente pode fazer vários experimentos científicos dentro de casa ou dentro de uma sala de aula, mas a melhor coisa é eles experimentarem, né, a ciência tendo contato com a própria criação. Então, tudo isso é muito bom, né? Pode prosseguir, Bruno. isso é verdade. Não tanto também, eu até lembrei de uma coisa, tanto visual, né? Mas também a questão da audição, lembrei das meninas aqui, que também tem bastante pássaro aqui em volta. E às vezes, sempre quando elas escutam, às vezes, ó, mãe, é um tucano, né? Aqui tem bastante tucano, pica-pau, né? Então também essa memória, né? Auditiva também, de todas, né? Todas ah, aí as nossas funções são desenvolvidas, né? No contato com a natureza. Então, o sétimo é
que enriquece o imaginário, isso que tu falou, né, da leitura em voz alta, e o despertar do seu deslumbramento com as coisas criadas. E também eu acrescentei cultivo de virtudes, né? Que a gente pode observar voltando ao formigueiro, a questão da hierarquia, né, da submissão ali das operárias, tem uma rainha que é provedora, que ela, né, mantém ali. Então, tudo isso a gente pode apresentar para a criança e incluir virtudes nisso, né? Se voltar para a palavra, tem tantos textos, né? Na leitura bíblica que a gente faz aqui, a gente faz anual, né? Um pouquinho por dia. Então, nessa leitura, a gente consegue captar tantas coisas e vincular, né, ao estudo de ciências. Um exemplo foi agora quando a gente estudou os gafanhotos, né? Então, tem várias passagens que falam sobre gafanhotos, né, na escritura. São a passagem lá do Egito. Hoje, até hoje, o gafanhoto é considerado uma praga, né? No Egito, ele foi uma praga. Então, a gente pode vincular com a escritura, né? Fazer sentido para a criança que está sendo passado, porque a Bíblia ela é uma continuação, né? Nós somos a continuação do que foi escrito. Então, essa é a nossa história também, né? É a história, não é só um texto, não é só um livro, mas nós somos a continuação do que está escrito. Então, trazer isso para a criança. João Batista também se alimentava de gafanhotos, né? Então, gafanhoto e mel. Então, a gente pode fazer essas relações assim e fortalecer, né? Realmente o imaginário, a criança fazer a ligação desses fatos. E é isso, assim, que a gente tinha pensado. Agora, não sei se o pessoal tem perguntas, né? Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Sim, Se sim. ficou alguma coisa. É, uma coisa interessante, tu falou sobre a questão do método da Charlotte Mason, né? Uma diferença que eu noto entre a educação clássica é que, às vezes, ela acaba sendo muito técnica e muito teórica na memorização de fatos, de biografias e tudo mais, enquanto que o método da Charlotte Mason, né, não despreza isso, reforça isso, mas valoriza algo que na educação clássica parece que não é reforçado, não é dito, que é justamente esse contato direto com a natureza e a atmosfera do próprio lar. Às vezes a gente se esquece, né, que certas práticas também envolvem o próprio ensino de ciências. Por exemplo, o preparo de uma refeição. Às vezes, preparar uma simples refeição, deixa eu só desativar aqui um momento os comentários, o preparo de um simples bolo, por exemplo, vai envolver todo o ensino de ciências ali, fermentação, quantidades, grandezas, né, matemática ali, química envolvida também, biologia, enfim, muitas coisas. E às vezes a gente coloca isso de lado. E também essa própria atmosfera do lar, mas também essa atmosfera de expor a criança à criação, de proporcionar momentos de passeio na natureza, porque tudo isso vai ser muito bom, porque vai trazer vários e vários benefícios. Como a gente falou aqui, socialização, coordenação motora, vai contribuir também no desenvolvimento da própria linguagem da criança, porque a criança vai ver as coisas e vai querer saber o que é aquelas coisas. Vai querer perguntar se pode pegar, se não pode pegar. Então, vai instigar a criança a falar também. Às vezes, muitos pais não se ligam nisso, né? Mas deixa a criança, como tu dissesse, exposta a uma tela, passa o dia todinho e, por muitas das vezes, está lá a criança, um adolescente, um jovem que não fala, que não socializa, que não sabe lidar com pessoas. E por quê? Por coisas de lá de trás. Se tivesse menos tela, por exemplo, e mais contato com a natureza, mais contato com outras crianças, mais contato com a família, e esses momentos de contato com a criação vai proporcionar justamente essas coisas, vai acabar tudo se conectando de uma maneira muito boa, muito benéfica para todo mundo. Então, esse contato com a natureza vai ser bom para o ensino de ciências, pessoal, mas vai ser bom também por esses diversos benefícios que vai proporcionar a nós como família e as nossas crianças e jovens também, tanto agora quanto no futuro deles. A gente deve considerar isso, né? Já Isso. vi que tem uma pergunta aqui. Pode Até falar, Bruno. falou ali na questão da educação clássica, né? Eu aqui eu não faço nenhuma das metodologias 100%, mas eu gosto de pegar um pouquinho de cada uma, né? A educação clássica, ela tem aqueles 3 níveis, né? E isso também eu gosto de pensar que quando a gente vai para o contato com a natureza,
nós temos isso da criança receber aquele conhecimento, né, na observação, ela compreender e entender, que é os 3 níveis ali do trivium, né, da educação clássica, e depois ela poder expressar, né, esse conhecimento. Então também utilizo muito essas três, como que eu posso dizer, áreas assim, né, que ela possa observar, que ela possa compreender por ela mesma e depois expressar para mim, né, o que ela entendeu sobre aquilo e a gente alinhar se tem alguma questão que ficou em dúvida ou, né, qualquer outra coisa. E a Charlotte já traz essa coisa muito mais intensificada, muito mais naturalista, né? Então eu gosto de alguns pontos dela também utiliza um pouco do método clássico. Então, as metodologias são boas, mas é como, né, tem o livro da Susan Bauer que fala que todo método, né, quando entra em contato com o ser humano real, ele sofre adaptações, né? Então a gente adapta e acaba fazendo melhor. É como o ensino de ciências. Essa é a nossa vivência, né? Mas a pessoa que mora em um apartamento, como você disse, né, que não mora numa região onde tem tanto verde, né? Aqui eu tenho bastante exposição, mas não é impossível também de tu estar desenvolvendo, seja ali na Lua, né, com teu filho que tu deu exemplo. Então, é algo assim que a gente não pode pôr empecilhos, né? Ah, mas eu não tenho um lugar verde para ir, eu não tenho onde observar. Mas a gente sempre tem algo, né, disponível de Deus, assim. Eu gosto de dizer para as crianças, assim, quando a gente sai, que é para elas observarem o que Deus vai mostrar para nós naquele dia. E sempre a gente encontra alguma coisa, né? Sempre tem um achado diferente. Com certeza. A Elis comentou: comecei agora a expor meus filhos na natureza. Excelente, Elis. Em outros comentários aqui também, a Laís comentou: é verdade, se deixar nosso dia a dia passa por cima das coisas mais simples da vida. A família Guetter, banho de chuva é tudo de bom, principalmente no Nordeste. Aqui é bom demais, um dilúvio caindo de vez em quando é bom demais. Estava me perguntando a mesma coisa ontem, quando foi a última vez que vimos um caminhão de formiga. Laís comentou. A bendita maternagem, a Jeane, comentou: ontem mesmo meu filho de 1 ano tomou banho de chuva. Aqui no Nordeste tem realmente um sentimento, uma bênção. Glória a Deus. E vitamina D e o aterramento. O aterramento, pessoal, essa expressão que foi colocada aqui, é justamente o contato das crianças com o pé dela e a pele dela diretamente com, seja o solo, né, a terra em si, ou seja a grama, o mato. Teve a Laís logo em seguida comentou: essa semana saí num matinho perto de casa e as crianças ficaram reclamando da coceira. Percebi que tenho que expô-los mais à natureza. Normalmente, quando uma criança, principalmente crianças criadas num contexto muito urbanizado e super urbanizado, a ponto de, por exemplo, morar dentro de apartamentos e condomínios fechados, ela está tendo contato com um ambiente totalmente controlado e sem nenhum verde, sem algo diferente para o corpo dela. Então, quando o corpo dela se expõe a algo diferente, vai ter algumas reações, pode ter até algumas reações alérgicas, mas é justamente mostrando, né, como a gente precisa expor os nossos filhos a isso. E, inclusive, eu não sei se tu já chegou a ver esses comerciais da Omo, Bruna, pelo menos quando eu era mais jovem, né, eu acho que quando eu tinha em torno de 18, 15 anos, tinha muitos comerciais da Omo, que basicamente dizia: porque se sujar, faz bem. E todo comercial da Omo, para quem não conhece, Omo é um produto de limpeza de roupa. E todo comercial dessa empresa e desse produto específico era porque se sujar faz bem. E todo comercial era sempre crianças brincando na natureza e se sujando, e indo lá limpar a roupa com aquele referido produto, mas justamente mostrando, né, essa relação de deixar que nossas crianças brinquem, se divirtam, se desenvolvam, se exercitem, porque se sujar faz bem, vai trazer benefícios a elas. E a gente se esquece disso, né? Aí quando vai expor os nossos filhos, aí tem algumas questões, algumas reações assim, aí a gente já fica assustado: nossa, meu filho tem alergia, tem isso, aquilo, outro. Não, é só porque ele não tem contato com isso. Mas conforme for tendo contato, aí você vai vendo que a coisa vai mudando, que a coisa vai evoluindo.
Pode até para facilitar, né? Passar ali um repelentezinho, porque Sim, sim. realmente às vezes tem lugares que tem muito inseto, né? Às vezes é bom passar um repelente, enfim, quando a gente vai para o sítio a gente faz muito isso, né? Bota galocha, bota roupa de manga, assim, porque a gente sabe que tem muito mosquito, né? Tem açude lá, então tem bastante. Geralmente mato, é isso aí. Mas a criança vai se acostumando. A gente tem algumas coisas que dá para fazer aí para amenizar isso e inserindo, né, nesse contexto, assim, a criança. E se for mata fechada, é que a gente tem que ter cuidado mesmo nessa questão de repelente e também na questão de serpentes e animais peçonhentos. Todo cuidado é necessário, pessoal. Como a Bruna disse, a gente não pode criar medos em nossos filhos, mas também a gente tem que expô-los, né? Tem que colocar eles em contato com a criação também e expô-los até mesmo de maneira controlada e dosada a certos riscos. Ao risco de, por exemplo, se machucar, se arranhar, chegar em casa se coçando todo, mas vivenciar esses momentos que vai ser muito benéfico para eles também. A bendita maternagem comentou, essa semana passeando com minha filha, ela percebeu cupim numa árvore e logo depois a Bruna lançou o material dela. Olha aí, Bruna. Viu? Que joia, né? Isso também, eu fiz um material justamente para compor a história do cupim que eu contei, né? Que a Nicole estava passeando lá, achou, e aí eu disse, vou agora fazer um material para a gente fixar isso que ela aprendeu, né? Da natureza, daí depois eu fiz esse material mais sistemático, que até hoje a gente concluiu com algumas atividades ali para criar essa memória aí do cupim. Que legal que foi Amém. útil também. Tá, Joana, Fico bem feliz, né? pergunta aí? Não, nenhuma. Não? Eu acho Pode que só abrir. aparece para mim. Foi a Leita Bons. Eu acho que é Leita Bons. Cheguei tarde, mas podem me dar dicas de atividades para criança de 3 anos, por favor? Começa por tu, Nessa Bruno. área de ciências, nessa área de ciências tem a principal é primeiro, né, as saídas de campo, assim, ter um tempo para sair, né, para seja fazer um passeio ali ao redor da tua casa, enfim. Esse é a primeira dica que é o que a gente faz aqui. A segunda pode ser esse registro diário, né, do caderno da natureza, seja que ela observou ali, choveu hoje, então eu vou desenhar aquela nuvem, vou aprender um pouquinho sobre o ciclo ali da água. Então, usar os meios que a gente tem disponíveis, né, ao nosso redor, de acordo com a nossa realidade, para poder estar proporcionando isso para as crianças. Muita tinta, muita sujeira, né, como a gente falou, brincar com esses elementos da natureza. Aqui a gente fez uma caixa, né, a gente gosta de coletar muita coisa, então a gente tem guardado penas que a gente coleta, concha quando a gente vai para a praia, a gente coleta pedras de diferentes modelos, tamanhos. Então, tudo isso se torna atividade depois. O meu pequeno ama, porque eu coloquei ela numa caixa organizadora e separei todas, assim, um pouquinho de cada coisa, né? De elementos da natureza, e ele se diverte. Ele fica ali meia hora brincando tranquilamente, trocando os elementos de lugar. Então, tudo isso, né, pode ser feito com coisas da natureza sem precisar de nada muito elaborado. Mas também a gente pode estar adquirindo alguns materiais, tem bastante material disponível ali no meu perfil gratuito, né? Que eu tenho desenvolvido para essa faixa etária, né? Dos 3 anos em diante ali. Sim, sim. E como a Bruna tem feito, e até eu vi que algumas mães que te acompanham aí estão fazendo a questão do insetário e de outros, como se fossem quadros, né, e amostras e criações de insetos, isso é algo muito bom e algo que fascina crianças nessa faixa etária, fascina até demais. E também uma coisa interessante, quando tu falou da questão do caderno da natureza, tem uma coisa que eu aprendi até no tempo de escola, eu li em algum livro, ouvi alguma reportagem sobre a questão da gente pegar cadernos ou livros, né, e colocar folhas e flores ali naquele livro. É como se fosse um catálogo das plantas que existem na nossa região. E a depender da planta, ela vai florescer, né, somente em determinadas épocas do ano, mas ainda assim acaba sendo um registro muito proveitoso e muito bom. Teve até um dia mesmo que, caminhando com meu filho aqui, tem uma das casas da rua que tem um pequeno sítio, tem uma pequena mata, né? É uma pequena florestinha dentro dessa casa. E tem algumas árvores no muro com flores de cores diferentes.
Aí eu, poxa, vou parar e pegar uma flor de cada uma dessas daí e trazer junto com ele. Aí ele trouxe, mostrou para a mãe dele, tudinho para minha esposa, né? E também a gente parou um momento e ficou. Eu fiquei mostrando a ele, tudinho, ele observando, e ele já sabe o que é uma flor, já sabe o que é uma folha, já sabe o que é uma planta, sabe o que é um cachorro, um cavalo. Tudo isso porque pelo simples contato com a natureza. Às vezes a gente não precisa de tanta coisa assim para fazer atividades simples, mas que funcionam. É como dizem algumas pessoas que eu acompanho, é o feijão com arroz bem feito. É o simples que funciona. A gente levar os nossos filhos a esses passeios e ter um caderno da natureza, nesse caso, essa sugestão minha, né? Pegar folhas de diferentes plantas ou flores e guardar ela em livros ou num fichário, porque a folha e a flor ela vai desidratar e ela vai ficar totalmente seca, mas ela vai ficar, por ela estar prensada ali num livro específico. Pode ser qualquer tipo de livro, pessoal. Preferencialmente um livro grande e com páginas grandes, né, para você colocar a maior quantidade de folhas e flores possível. Vai desidratar, depois eu vou ver até se faço um vídeo ensinando a como fazer isso. Vai desidratar a folha e a flor, mas vai ter aquele registro ali. E futuramente, quando a criança for um adolescente, vocês vão fazer um trabalho diferente, o trabalho de pesquisar cientificamente o que é cada planta ali, o nome científico daquela planta, as características dela, benefícios medicinais que ela possa ter, região onde ela cresce e floresce normalmente, se ela serve de alimento para algum animal específico. Então, algo que você faz agora nessa faixa etária, que é essa coleta, esse trabalho de coleta e observação, quando for na fase de adolescente, né, em torno dos seus 7 anos em diante, já vai ter mais esse trabalho mais robusto de fazer um estudo científico mais aprofundado. Então, essas são algumas dicas, né, de atividades com crianças de 3 anos. A Bendita falou, é bom passear e ir com sacolinha e pegar os tesouros da natureza. Justamente, no filme, tanto no filme Mãos Talentosas, quanto no livro Sonho em Alto, que trata sobre o neurologista Ben Carson, ele é de família cristã e a mãe dele praticava o after schooling, né, de uma maneira muito interessante. Ele, o Ben Carson e o irmão dele fazendo um caminho para ir para a escola, eles pegaram algumas rochas e quiseram saber o que cada rocha era. Então a mãe deles desafiou eles a lerem, a pegarem 2 livros na biblioteca e lerem toda semana. E com essa prática, eles foram aprendendo sobre tudo aquilo que eles observavam ao longo do dia a dia deles, sobre cada tipo de rocha. Às vezes as crianças têm curiosidade sobre as nuvens, sobre os fenômenos atmosféricos. Então a gente tem a oportunidade também de ensinar fazendo, de ensinar através da observação, da exploração. Se alguém tiver mais perguntas aí, podem mandar, pessoal. Perguntas para a Bruna aí. Bruna, quiser comentar ou recomendar algum material, alguma coisa também, pode falar. Vice. Eu acho que é isso, né? Não tem, é o contato com a natureza, é o passeio, é essas coletas, é o que a gente tem praticado aqui. Até eu estava lembrando quando tu falou das flores, tem uma flor que dá sempre na troca de estação entre verão e outono aqui. E eu, há uns 3 anos atrás, a gente começou a observar ela, a gente pesquisou o nome, então as meninas aqui coletaram e elas nunca mais esqueceram do nome. É um lírio do campo, né? O lírio. Então, sempre quando elas vêm, elas observam, poxa, tá trocando de estação, já tá vindo a próxima, né? Já tá vindo o frio, né? Porque aqui é bem frio. Então, começa a esfriar. Então, é bem, bem importante mesmo essa questão da coleta, que nem a Bendita falou ali, levar sacolinha, levar caixinha, né? A gente sempre sai com alguma coisa na bolsa para poder estar coletando e aproveitando essas oportunidades aí. Amém. Eu vou deixar algumas recomendações de livros aqui. Eu sempre recomendo, né? Aprender através de livros é como se a gente aprendesse a sabedoria de várias pessoas ali reunidas no formato de um livro. Esse livro daqui é uma recomendação de uma amiga minha, professora Sara, A Fazenda e a Vida no Campo. É um livro muito bom, fininho, não vai demorar muito a leitura, mas é um livro proveitoso porque ele vai ter imagens da vida no campo.
da vida numa fazenda. Para quem vive num contexto mais rural, isso vai ser um recurso muito bom. E mesmo quem vive num contexto mais urbano, como é o meu caso, que moro na capital, né, do meu estado, numa área de cidade, isso também vai ser muito bom, porque mesmo o meu filho morando numa cidade, ele sabe já o que é um cavalo, ele sabe o que é já muitas das coisas do campo, porque tem algumas pessoas aqui próximo da onde a gente mora que criam alguns animais também, então ele já sabe. Então fica como dica aí para vocês, pessoal. Serve para trabalhar a leitura em voz alta e também já dá essa prévia, né? Em momentos que vocês venham a ter. Por exemplo, tem uma família que eu acompanho, a Kelly, que é daqui de Pernambuco também. Como ela mora num contexto mais ao interior de Pernambuco, ela e a família dela, eles sempre visitam campos, fazendas e tudo mais, e isso é muito bom. E para nós que moramos na capital, é bom programar também passeios assim. Poxa, vou visitar uma vinícola com meus filhos, uma fazenda, um sítio, uma reserva florestal aqui em Pernambuco. E próximo de Recife tem várias reservas florestais também. Então a gente pode utilizar um material como esse, faz a leitura em voz alta e já prepara os nossos filhos para ter contato com essas coisas aqui expostas no livro. E outra coisa também, um projeto para esse ano, Bruna, que eu vou estar iniciando com minha esposa e com meu filho também. Minha esposa gosta muito e minha sogra gosta muito de plantas. E eu fiquei pensando, poxa, eu preciso fazer alguma coisa com plantas, mas eu quero plantas que dê para eu comer. Eu não gosto de planta ornamental, não. Eu não sei por que as mulheres gostam de planta ornamental, planta bonitinha. Eu gosto de planta de comer. É, Então, ó, plantas medicinais, legal. pragas e doenças do jardim, e esse daqui, hortas nos vasos, porque o projeto desse ano vai ser justamente montar uma horta doméstica aqui em casa, utilizando garrafas PET, ou seja, colocando o conhecimento de botânica, né, de biologia sobre as plantas em ação e também proporcionando justamente esse momento de contato, né, com a criação com meu filho. Preparar a terra, preparar um adubo, fazer uma compostagem, ainda que no nível pequenininho, mas fazer, preparar o vaso ali, colocar as sementezinhas, acompanhar todo o processo de crescimento das plantas e como até tu mesmo pontuou, a questão do ensino das virtudes. Às vezes, através de uma ação como essa, fazer uma pequena horta doméstica, ainda que sejam somente algumas hortaliças, somente algumas pequenas verduras que dá até mesmo para se fazer dentro de um apartamento. Tudo isso vai ensinar virtudes aos nossos filhos também, porque eles vão ter que preparar o solo, aguar, adubar tudinho, ter cuidado para nenhuma praga estar ali destruindo aquele trabalho, aquela plantação, tá esperando aquela planta se desenvolver e depois desabrochar, né, e entregar o fruto dela, quer seja uma raiz, uma flor, um fruto propriamente dito. Então, diversas atividades podem ser feitas, pessoal. A minha, pelo menos esse ano, é desenvolver essa horta. E vocês que me acompanham aí vão ver todo esse processo, né? As tentativas e os erros. Oi? Quero acompanhar. Eu pretendo Amém. também fazer uma horta aqui em casa, para ter pelo menos ali umas salsinhas, né, que aqui chama cebolinha, para pôr na comida. Isso é muito bom. E também falou sobre isso, né, sobre esse processo. A gente também percebe que nessa era, né, imediatista, assim, que a gente vive, né, muito digital, muito para ontem as coisas, a gente acaba exercitando muito nas crianças isso, né? A elas acompanharem o processo, a esperar, né, que cada coisa tem o seu tempo. Eclesiastes, né? Cada coisa tem o seu tempo debaixo do sol. Então a gente acaba realmente estimulando isso. A gente pegou várias lagartas aqui esse ano e algumas assim nos ensinaram muito, porque algumas 5 dias, 6 dias, né, elas já tinham formado casulo, já estavam no processo ali, né, da crisálida, e outras, a que demorou mais tempo foi 30 dias. A gente achou que ela não ia eclodir mais, e foi um tempo assim que Deus realmente assim falou, né, com a gente em família, assim que cada coisa tem o seu tempo, né? Quando a gente acha que já passou do tempo, não, é o tempo de Deus para as coisas. Então, né? E assim, na ciência, muitas coisas a gente tem um padrão, né, específico, a gente pode até estimar o tempo das coisas,
mas quando a gente tem contato real com a natureza, não só com dados, né, que foram coletados por outras pessoas, a gente acaba vendo que isso pode mudar, né? Tem ali um espaçozinho que pode mudar, algumas podem eclodir antes, outras não, né? Então a gente aprende muito com isso mesmo, o tempo de Deus para as coisas, né? Isso a gente traz para nossa vida como virtudes, né? Para incutir nos nossos filhos. Pois é. Tem mais uma pergunta aqui. Cadê? Sugestões de livros. Tu não consegue ver a pergunta aqui mesmo, não, é? Só aparece para mim. Eu pensava que aparecia tanto para tu quanto para o pessoal. A pergunta consegue não, né? A pergunta é da Márcia Jacobsen. Sugestões de livros, aplicativo para identificar insetos e plantas. As sugestões de livros são essas que eu dei para vocês. E de aplicativos para identificar plantas e insetos, tem um aplicativo chamado iNaturalist. Depois eu vou colocar nos stories o link para o aplicativo e a imagem, mas o nome do aplicativo é iNaturalist, que é um aplicativo para você identificar plantas e animais, mas principalmente animais. E tem um aplicativo chamado PlantNet. Esse aplicativo é específico para plantas e vegetais. Aí você tira uma foto da planta, com o todo, ou de alguma parte da planta. Pode ser uma folha, um fruto, pode ser a raiz, o caule, enfim, alguma parte da planta que o aplicativo vai identificar e vai lhe dar diversas informações a esses dois aplicativos, o iNaturalist e o PlantNet, para ajudar vocês aí nesse contato com a natureza, né, para as crianças identificarem. E existem alguns outros aplicativos também que vocês podem usar, mas são pagos. Esses dois que eu dei para vocês vai ajudar vocês a identificar plantas e vegetais como um todo e animais como um todo, e são gratuitos. A Benita falou, o PlantNet é muito bom. Depois eu vou fazer 2 vídeos ensinando a como usar esses dois aplicativos, mas esses dois são gratuitos e muito bons, bastante informativo, e vai ser literalmente uma caça, né? Você vai procurar alguma planta, algum bicho ali, e vai obter informações sobre aquele ser vivo. Vai ajudar bastante vocês. Deixa eu ver. Teve um último comentário aqui. A Bendita falou que usa o Google Lens para identificar. Para quem não sabe, o Google tem um recurso de busca por imagem. Vocês podem tirar a foto de qualquer coisa e colocar lá no Google a opção de pesquisar por imagem. Aí ele vai, se você estiver utilizando o celular, ele vai pedir acesso ao seu armazenamento, à sua galeria, você vai conceder e selecionar lá a imagem que você quer pesquisar. Ele vai dar diversas informações, mas não vai ser a mesma coisa que esses dois aplicativos. Mas, enfim, se alguém... Noni Barcelar perguntou se a live vai ficar gravada e vai ficar disponível também no meu canal no YouTube, para quem quiser assistir depois através da TV, do notebook, enfim. Mas já correndo aí para finalizar a nossa live, né? E também deixar as nossas considerações finais, tem uma coisa que eu acho muito fascinante para o pessoal, todos nós, né? Que somos pais, que somos mães, que temos filhos, que somos famílias, né? De carne e osso. Tem uma coisa que é muito fascinante para o ensino de ciências e para o contato com a criação. É justamente proporcionar às nossas crianças e aos nossos filhos o contato com a gestante. Pode ser vocês mães, a criança vê, né, aquela nova vida ali se mexendo no ventre de vocês, se mexendo na barriga de vocês, ouvir o coraçãozinho batendo e tudo mais. E também, né, depois ver a criança nascida e ver todo aquele processo. É um processo que demora 9 meses, que demanda paciência, ou seja, que exige um tempo, mas também é um processo que, por exemplo, vocês podem ensinar bastante ciência sobre isso. E fora, ensinar bastante Bíblia também sobre isso. O Salmo 139 fala sobre esse processo, né? Então, não existem desculpas. Através de diversas coisas, vocês podem expor os filhos de vocês e os alunos de vocês ao contato com a criação. E a criação não é somente colocar para ir à natureza, colocar para ir numa mata, numa floresta, numa praia, num lago, enfim, mas é até mesmo acompanhar essas coisas simples
que às vezes a gente não dá o devido valor, mas ainda assim são grandiosas. Tal que Chesterton disse, né, que uma nova vida, um bebê, uma nova criança, é como se o universo tivesse nascido e tivessem nascido novas galáxias e novas estrelas. O que ele quer dizer com isso? Porque uma nova vida surgiu e é uma nova vida que vai contemplar o universo pela primeira vez. As estrelas que ela vai ver serão as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, as primeiras formas de vida, né? Que aquela nova vida vai contemplar. Então, isso é uma experiência que todo mundo tem acesso e toda criança pode contemplar, né? Do início até o nascimento. Então, fica como dica aí para vocês. Professor Rodrigo, seja bem-vindo. Ele está aí nesse processo de novo, graças a Deus. A esposa dele grávida também. Enfim, considerações finais, Bruna? É isso aí, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade aí e agradecer também a todos que acompanharam, né, essa live. É um pouquinho, né, da nossa vivência. E uma coisa, é como tu disse, é muito simples, né? A gente às vezes torna muito complicado, mas são coisas simples do nosso dia a dia que Deus nos proporciona e que realmente Ele quer trazer esse olhar, né, para simples coisas ordinárias, né, que a gente às vezes deixa passar e não aproveita o todo, né? Coisas disponíveis que Deus nos deu. Então, é sobre isso, né? Sobre a simplicidade da vida no lar, né? Da vida em sociedade, mas sempre com esse olhar voltado para as coisas que são úteis e que sempre vão expressar essas características, né? E revelar algo maior que é a presença de Deus, que é a existência de Deus, né? E que elas reforçam isso, né? Para que a gente tenha cada vez mais intimidade, cada vez mais busca a presença de Deus aí na nossa vida, né? E é isso. Não tenho mais muitas considerações, mas te agradeço muito pela oportunidade. Amém. Eu agradeço também por ter aceitado o convite. Que Deus abençoe a sua família. E, pessoal, para quem está conhecendo a Bruna pelo meu perfil, vão lá. A live está terminando, mas vão lá no perfil dela. Tem vários materiais bons para vocês utilizarem, né? Nesse trabalho de ensinar ciências e colocar as crianças de vocês em contato com a natureza. E para quem tem medo de insetos aí, a Bruna pega insetos, os filhos dela pegam insetos. E é aquela coisa, né? Nenhum bicho de 7 cabeças, não. Tem alguns bichos que têm várias patas, mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Então, bora lá, É, colocar a mão na terra, pegar nos bichos, estudar ciência e formar e educar a mente e o coração dos nossos filhos. Obrigado, Bruna, que Deus te abençoe. E obrigado a amém. cada mãe, cada pai, cada família aí que nos acompanhou até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom final de semana e até a próxima Vocês live. aí, tá? Deus abençoe e que o Senhor te dê cada vez mais graça e sabedoria para conduzir aí esse ensino de ciências e tão rico aí as tuas informações no teu Instagram também. Muito obrigada. Até mais. Amém. Obrigado. Até mais.